Boa noite, Ellen. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme a gente falar, né, nessa noite aí de um tema super importante, né? E um tema que a gente vem sentindo a necessidade do nosso cliente, né, que é justamente o planejamento integrado, né, entre venda e operação. A gente sabe aí, e você certamente, né, nas organizações vivem isso, a dificuldade, né, de acertar o passo entre vendas e operação. Se eu vendo muito e a operação não estava conectada com a venda, eventualmente pode faltar produto para entregar. E eu posso ter o contrário, né? Eu vender coisas que eu não estou produzindo, eu vender pouco do que eu estou produzindo muito. Então, essa conexão, né, entre vendas e operações, né, é super importante aí para gerar resultado. E a gente entendeu, né, também ao longo desses 3 anos de mídia, mas também com toda a experiência da Falcone, né, pessoal, e tem 2 pilares super importantes, né, para a gente ter realmente aí um bom planejamento, né, de vendas e operações. Um pilar, né, é gestão e rotinas de gestão e análise de dados, e um outro pilar que é habilitador disso, né, e super conexo com isso, que é um bom sistema de gestão, né? E a gente vem conversando bastante, né, com alguns parceiros, né? Então a gente vai ter aqui o Renato, que é um especialista da TOTUS, né, nessa temática. Ele há quase 20 anos trabalha, né, com implantação de sistemas, né? E é um dos especialistas da TOTUS nesse assunto, né? Justamente para a gente mostrar um pouquinho da abordagem, né, de como a gente trabalha esse tema, né, como é que esse tema ele deve ser conduzido nas organizações e como é que um sistema de gestão, né, trabalha aí em interface com a gestão. E a ideia, né, é ter uma parte um pouco mais positiva, né, pessoal, mas a gente gostaria muito que vocês participassem, trocassem ideias com o Renato, né, e comigo. A ideia realmente é trazer um conteúdo que agregue e ajude na rotina de vocês, né? A gente sabe que esse é um tema, né, que tem aí bastante demanda aí. Sem mais delongas, vou chamar aqui o Renato, né, para se apresentar, começar a exposição e a gente também ir trocando. Lembrando que a gente vai ter, né, como eu falei, mais por fim, né, um espaço aí para a gente ter uma troca aí de perguntas e respostas com ele. Renato, contigo. Boa noite, André. Boa noite, Ellen. Todos me Boa ouvem? noite. Tudo bem? Boa noite, sim. Eu te Boa noite escuto a todas. perfeitamente, Renato. Excelente. Como você comentou, eu só não consigo te ver. Você está com a câmera aberta? Para mim não está aparecendo. André, você me vê? Também eu te escuto super bem, Renato, mas eu não te vejo. Estranho, a câmera aqui está ligada. Vou desligar, vou habilitar novamente. E agora, vocês me veem? Não. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Não sei se o pessoal te vê, de repente pode ser isso. Eu vou pedir então uma ajuda para o pessoal. Pessoal, vocês conseguem me ver? Conseguem ver os slides? Conseguem nos ouvir bem? Eu escuto bem e vejo os slides, Renato. Vamos ver. Aqui não vejo a câmera. Ouvir sim, ok, escuto bem, vejo os slides. Câmera não. A câmera é a questão. Que estranho. Porque ela está ligada. Vamos ver o que poderia ser. Vou desativar a câmera novamente. E a gente fez teste, tá, pessoal? Antes que estava funcionando, mas essas coisas de tecnologia às vezes nos pegam. Acho que vamos seguir, Renato. Acho que sim. Não. Vocês têm a minha foto aí. Fora os mais cabelos brancos, é basicamente isso que eu tenho. Na verdade, eu tô na TOTS há mais de 20 anos. Eu tive uma entrada e uma saída, mas são mais de 20 anos na área de manufatura.
conhecendo clientes, conhecendo suas necessidades, levando soluções, desde as soluções mais práticas, como é o caso de um planejamento de materiais, até um planejamento mais estratégico para a empresa. Então, o meu foco principal é a visita do cliente e levar uma proposta de solução, levar inovações para que se possam ter mais rentabilidade, para que o cliente tenha maior performance em todo o processo. Tá ok? Podemos começar? Vamos embora, Renato. Vamos lá que o conteúdo está bem interessante. Então vamos lá. Vamos lá, ok. Foi. Bem, falar de S&OP e de ERP já é muito falado, né? Já é muito comentado tudo isso. Mas isso deveria ser uma coisa mais orgânica nas empresas. O que eu sinto muito hoje é que se falam em projetos de ERP, se falam em projetos de S&OP, mas isso não é aquela conversa de corredor. Não faz parte do processo daquele dia a dia, você comentando de uma extração de dados, de um processo, de algo que realmente faça parte do dia a dia da corporação. E é muito importante isso. É importante desmistificar que o S&OP e o ERP são projetos finitos, que são soluções para uma única finalidade e acabou. Não é isso, né? As duas ferramentas, elas têm muita similaridade em todos os seus processos, né? Toda vez que você pensa em implementar algo que possa modificar a empresa de alguma forma, não criar uma cultura, mas trazer novos parâmetros para culturas existentes nas organizações, isso às vezes dá um pouco de medo. Né? Isso tem várias dúvidas, mesmo sendo softwares muito conhecidos, dinâmicos em todos os processos, eles acabam trazendo essas dúvidas no dia a dia. Então eu gostaria já de começar a comentar do que nós vamos falar. Então eu vou tentar ser, e junto com o André, vamos ser os mais objetivos possíveis, né? Por que que nós precisamos de um S&OP? Por que que nós precisamos do RP? Quais são os ganhos que nós temos em cima disso? Né? Nós vamos passar por esses tópicos, então, só para a gente ter uma organização dos processos. O 2 foi colocado a propósito, depois fica só um spoiler, e aí nós vamos passar pelo 2 para a gente comentar, que é uma parte que eu gosto muito. Toda empresa, ela trava uma batalha muito grande através de uma série de processos para ganhos de resultados. Né? Desde a década de 60, nós falamos em tecnologias, em processos para ganho de performance, redução de custos, melhoria de processos e integrações. Mas quanto é isso? Como isso? O que isso vai me trazer para a minha empresa? Tá aí alguns números. Se você está numa empresa que hoje você tem uma dificuldade de ter um resultado adequado para o seu cliente. Renato, eu não tenho um tempo de resposta bom para o meu cliente, tanto no tempo da venda quanto no tempo da entrega. O meu serviço não está adequado. Você percorre esse tipo de coisa? Você quer ter essa situação dentro da sua empresa? Um bom planejamento integrado consegue garantir que o seu cliente tenha respostas mais rápidas em todos os momentos do processo produtivo, desde a necessidade dele até a entrega do produto, fazendo com que a percepção de valor da sua empresa seja muito eficiente e você consiga identificar quais são esses números, como isso se traduz em números, como isso se traduz em controles, em novos pedidos para a nossa empresa. E, Renato, uma coisa que eu vejo aqui, né, olhando esses números, é que até tem alguns números que parecem, né, contraditórios numa crença mais popular, né? Puxa, como é que eu consigo reduzir estoques e ao mesmo tempo aumentar o nível de serviço ao cliente, né? Então, acho que isso é muito bacana, né, de mostrar que a gente pode atuar nas duas pontas e que, claro, sempre vai ter um trade-off entre ruptura e estoque,
né, mas que eu consigo eventualmente trabalhar com níveis menores de ruptura e níveis menores, inclusive, de estoque, né, e tá tudo bem. Até certo ponto a gente consegue aumentar essa eficiência, né, nas duas pontas, né? Então achei bem bacana, assim, olhando esse slide, me chamou bastante atenção. Então, são números que são muito expressivos. E aqui, cada empresa, cada um que está nos assistindo, vai traduzir isso num ganho financeiro, num ganho de performance, num ganho de resultados. E são números que valem muito a pena. E são números que são factíveis, né? E isso é muito importante, né? Um outro número bastante interessante é a precisão em que nós vamos planejar as nossas vendas, as nossas compras, os nossos estoques. Quando nós falamos do S&OP, eu sei que é meio óbvio, né? Porque todos já conhecem, mas eu não falo só da previsão de vendas. Eu falo de um todo. O ganho é geral, né? Se eu tenho uma maior previsibilidade, se eu tenho um maior acerto daquilo que eu vou planejar em vendas, daquilo que eu vou puxar na minha produção, do que eu vou comprar, do que eu vou ter em expedição, eu garanto que a corporação como um todo tenha ganhos. Eu consigo que depois, no outro slide, falar de outros ganhos, que eu consiga que tudo trabalhe de uma forma mais integrada, de uma forma mais leve em todos os seus processos, né? O terceiro ponto é um ponto que eu gosto muito, que é a parte de custos. Tem gente que torce o nariz, se tiver pessoas do nosso público que são de outras áreas, e Renato, custo de novo, eu só ouço custo, redução de custo, custos aqui, custo, mas faz parte da nossa vida, né? Na nossa vida social, nós temos que analisar os nossos custos, nós temos que avaliar o que nós estamos investindo, quais são as nossas previsões e saber o que nós estamos gastando. É natural esse tipo de coisa, né? Para quem é tem um pouco mais de tempo no mercado, sempre a área de custos foi um problema complicado para as organizações, né? Todo mundo queria ter custo e o custo era difícil de ser trabalhado, né? Com o advento do bloco K, isso ajudou bastante as empresas, né? A partir do momento que você controla muito bem suas entradas, suas saídas, os seus movimentos, as suas transferências, isso trouxe um trabalho legal. Mas agora que eu consigo ter um bom controle operacional de custos, se eu tenho um bom planejamento, eu vejo a redução desses custos. Então, o próprio mercado ele aconteceu de uma forma diferente. Existiu uma necessidade, existiu uma intenção de ter um bom controle de custos, que as empresas tinham essa intenção, mas não faziam. Veio o governo, agora nós vamos controlar os movimentos, agora nós vamos controlar quais são as suas transformações e obrigou, entre aspas, a ter o custo da empresa, a ter o controle desse custo. Por que não usar isso no planejamento para que nós tenhamos a redução do custo operacional da empresa? E o custo é desde a compra do insumo, a transformação, todo o custo de entrega, mas também todas aquelas horas, todos aqueles tempos que às vezes não estão de acordo com o processo que nós temos. E isto ajuda bastante. Então, meio que ao contrário, o mercado queria e obrigou-se um controle e agora nós estamos oferecendo. Vamos usar isso para planejar? Vamos usar o planejamento para ter essa visão clara do que está acontecendo, de como isso está sendo utilizado? No próximo ponto, que é a utilização de recursos, a minha especialidade, né, mais comum é a parte do ERP, principalmente a parte de fábrica. E muitas vezes você percebe que os recursos da empresa que não são utilizados de forma adequada, eles sofrem muito. Os recursos máquina, os recursos equipamentos, os recursos pessoas sofrem demais. Por quê? Porque eu não tenho um planejamento no qual eu consiga, de uma forma clara, entender que realmente eu vou ter que produzir, porque eu tenho um mercado consumidor para aquilo,
De que forma eu vou ter essas entregas, fazendo com que os meus recursos possam ter uma melhor utilização. Indicadores como o OIE, por exemplo, são muito alavancados por eu poder entender claramente como e de que forma eu vou poder produzir em todos os meus processos. Bem, se eu tenho melhora na percepção dos meus clientes, eu tenho redução de custo no meu estoque, se eu tenho uma melhor previsibilidade, se eu tenho uma melhor utilização dos meus recursos, o aumento de receita é algo natural, né? Para quando eu estou fazendo apresentações, por mais que nós façamos peças, produtos, o nosso fundamento é gerar receita para a empresa. Então, aquilo tudo que eu faço, que eu planejo, da forma que eu planejo, é para gerar recursos para a organização. E isto pode vir de uma forma bastante natural quando todos esses processos andam de forma contínua e planejada. Eu não preciso me preocupar só com a área financeira. Eu vou me preocupar com todo o processo, e todo o processo sendo trabalhado e planejado de forma organizada, eu vou ter o meu aumento de receita de uma forma muito natural. Se eu planejo de forma adequada, se eu controlo esses processos, também é natural que eu tenha uma melhor gestão de produção. Não produzir em excesso, não ter faltas de materiais e ter que sair correndo ou ter contas emergenciais. O que eu preciso produzir? Quanto? Quando? E eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase inúmeras vezes. O que eu preciso, quanto eu preciso, quando eu preciso. Mas de que forma eu faço isso? O S&OP te ajuda a ter esses processos e esses ganhos que vão garantir que você possa ter uma produção mais adequada ao seu tipo de negócio, tá? Aqui muito importante. Todos esses pontos que são abordados, eles diferem do tipo de produto, do tipo de segmento, a forma de comercialização que você tem. Todos eles vão trazer ganhos bastante significativos. Algumas empresas com ganhos mais expressivos, algumas empresas com implemento daquilo que já foi colocado, mas vão ter ganhos bastante interessantes. Redução de faltas, né? Grande problema, às vezes, em situações de mercado, é tratar um modelo de processo como aquele modelo de processo fosse bom para todas as organizações. Para algumas organizações, o estoque zero é muito interessante. Para outras organizações, principalmente aquelas que têm alguma commodity e pode ter um bom planejamento a longo prazo, um bom planejamento pode reduzir de forma significativa o meu inventário, mas garantir também que não existam falta desses materiais, né? O excesso e a falta, os limites da nossa régua são problemas bastante sérios e que nós temos que ter um cuidado com isso. E cada organização, lógico, tem os seus próprios critérios nesse tipo de coisa. Já quanto ao lucro, é a mesma coisa da receita, né? Eu tenho que ter claramente que o resultado da empresa, a receita da empresa, as minhas margens são fundamentais, mas elas acontecem por todo um trabalho que está sendo realizado na corporação como um todo. Eu tenho certeza que esses pontos e esses números vocês já trabalharam bastante. Agora eu queria falar um pouco sobre estes aqui, que são ganhos não mensuráveis. Ou, na realidade, lógico que todos os ganhos são mensuráveis. Vocês devem estar, poxa, Renato, tudo eu consigo medir. E é verdade. Só que é mais fácil você medir hoje um nível de estoque, um nível de ruptura, um excesso de produção, uma falta de produção. É mais fácil quantificar isso do que quantificar, muitas vezes, a melhora na assertividade de uma tomada de decisão, né? O quanto eu consigo tomar uma decisão mais rápida, mais assertiva quanto ao ajuste num processo produtivo,
a uma definição de uma nova estratégia comercial, a uma política de distribuição dos meus estoques. Isso muitas vezes é muito difícil de ser mensurado, né? E a ferramenta, ela consegue, né? Não vou usar a palavra ferramenta, mas o processo de S&OP vai garantir que as tomadas de decisão em todos os níveis gerenciais, tá? Seja gerência, diretoria, presidência, vão ter embasamentos baseados em dados, baseados em valores, baseados em número, e com isso, a tomada de decisão, seja ela estratégica ou tática, ela é muito mais viável, né? Eu consigo ter números que me embasem para esse tipo de situação. Eu consigo ter dados que me embasem nisso, mesmo que eu não consiga medir, que eu consigo agora tomar decisões mais rápidas ou mais fáceis, mas eu posso ter o sentimento que isso está acontecendo. A mesma coisa acontece na gestão de riscos. E aqui, ampliando um pouco, né? Não é só o risco produtivo, não é só o risco de quebra, não é só o risco financeiro, é o todo, né? A partir do momento que eu tenho uma visão clara do meu planejamento integrado e eu tenho uma linha mestra, eu consigo enxergar, foi isso que eu planejei, eu consigo rapidamente ver desvios nesse planejamento. E se eu consigo rapidamente ver desvios nesses planejamentos, eu consigo fazer processos corretivos e, a partir daí, ir para processos preventivos de forma muito mais ágil e muito mais inteligente. E com isso, eu reduzo os meus riscos de percepção do cliente, riscos de onerar a minha fábrica, riscos de deixar o meu processo desalinhado. Por quê? Porque tudo está controlado, tudo está sobre uma linha mestra, em que nesta linha, nesta régua, eu consigo enxergar de forma clara o que está acontecendo. Quando nós comentamos da cadeia produtiva, né, toda a parte de MRP, toda a parte de CRP, APS, normalmente elas já estão muito bem consolidadas na empresa. Algumas empresas estão centralizadas e consolidadas no que são as paredes da fábrica, né? O que eu preciso de material, o que eu preciso produzir e o que eu preciso deixar para a expedição. Mas a coisa vai um pouco além, né? O que o mercado exige? Disso que o mercado exige, qual é a capacidade que eu tenho para executar? Para eu executar isso, eu preciso de materiais, eu preciso de serviços. Quem são os meus fornecedores? Qual o prazo que eles me entregam? Eles estão no país, estão fora do país? Depois que eu produzir aquele produto, dentro ou fora da minha empresa, qual é o tempo de preparação e entrega daquele material? Ter essa visibilidade total dessa cadeia de suprimentos ajuda que o planejador consiga identificar pontos de atenção, gargalos ou oportunidades em todo o processo, né? De novo, né? E são coisas, é como uma pirâmide, né? Eu tomo decisões mais claras e mais assertivas. Com isso, eu tenho uma linha mestra que eu consigo analisar de forma clara as minhas ocorrências, as minhas falhas ou as minhas oportunidades, e a partir desta visibilidade eu consigo tomar decisão. Em que âmbito? No âmbito completo, né? Garantindo assim que eu tenha dados, que eu tenha conteúdo claro, visível, em tempo adequado, para que eu possa tomar uma decisão. Então, para que nós possamos ter uma visão clara, eu preciso de dados, eu preciso de quantidades desses dados, eu preciso de tempo desses dados de forma adequada e, a partir daí, usar as ferramentas para poder fazer essas análises em cima disso. A partir do momento, novamente, para mim é muito importante esse slide, porque para mim tudo isso é autoconhecimento da empresa. É a alta administração se conhecendo, é a postura de visibilidade, de gestão, para que caso aconteçam mudanças
essas mudanças elas possam acontecer de uma forma menos traumática. Se eu conheço bem a minha empresa, se eu conheço bem o meu projeto, se eu conheço bem o meu trabalho, se eu sei quais são os valores e eu consigo identificar uma situação, seja interna ou externa, eu consigo saber o impacto disso. Então, muito comum em várias empresas, por mais que nós façamos o planejamento eficiente da nossa fábrica, existem situações de mercado, existem situações mundiais que podem, inclusive de uma forma positiva para a nossa empresa, nos colocar numa situação de desconforto, né, inicialmente. Então, vamos supor que a sua empresa fez todo o planejamento, está tudo ok, infelizmente aconteceu uma situação qualquer no mercado que o seu principal concorrente não pode atender e você vai ter que suprir aquele mercado naquele momento. É uma situação de estresse, é uma situação positiva, é uma situação que eu, conhecendo a empresa, eu sabendo o que está acontecendo, eu tendo o meu planejamento, eu consigo ser mais resiliente. Eu consigo fazer os ajustes, eu consigo entender esses ajustes, eu consigo me planejar da melhor forma para que a minha agilidade esteja de acordo com essas situações. Um outro assunto, o S&OP e IRP são assuntos bastante já trabalhados. Um outro assunto bastante trabalhado é a indústria 4.0. Na indústria 4.0, uma das grandes premissas é o autoconhecimento, né? Eu preciso que toda empresa se conheça de uma forma adequada, que esta empresa, desta forma adequada, consiga se planejar, consiga se integrar, seja com equipamentos, softwares ou não, mas que ela esteja integrada de forma inteligente, para que os processos sejam mais dinâmicos. É só a partir disso que eu consigo falar em múltiplos processos, lotes menores, que eu consigo falar de maior flexibilidade, porque a empresa está preparada. Então, além daqueles números que nós vimos, o ganho da organização, o ambiente organizacional, ele tem ganhos expressivos em todo o processo. Bem, como fazer isso, né? Como colocar isso na minha empresa? Como levar isso para o meu cliente, né? Existem passos claros. Eu, particularmente, eu sou muito adepto, eu gosto muito de trabalhar por projetos. Eu acho que trabalhar por projetos ajuda a você ter um objetivo claro final que você deve chegar, tempos, custos, esforços que você consegue ver muito bem e gerir muito bem. Então, eu gosto muito de trabalhar por projetos, eu escolhi essa forma de comentar como fazer isso, né? Só que muito importante, isso foi um aprendizado nos mais de 17 anos da TOTUS. Se você vai começar algo novo, começa algo um pouco menor, começa algo mais focado. Pega uma parte da sua linha de produtos, do seu mercado, do seu segmento, estreita um pouco isso para que você consiga ter um projeto menor, mais rápido, que sirva como ganho de experiência para que você possa replicar esse tipo de coisa, né? Sei. Renato, óbvio. Eu sei que o óbvio, mas o óbvio às vezes a gente tem que comentar um pouquinho mais. Primeira coisa, ter claramente o objetivo da empresa. Qual é o objetivo? Aumentar a quantidade de peças vendidas? Abrir um mercado internacional? Ter menos rupturas de materiais? Diminuir a minha pegada de carbono? Como é que eu vou usar a minha estratégia de S&OP, de vendas, dessa cadeia integrada entre o que o mercado quer e o que eu posso produzir, para que eu esteja ligado à estratégia da empresa? Então, a primeira coisa, definir claramente os nossos objetivos. A partir daí, quais são os dados que eu vou utilizar
para poder fazer esse estudo, né? Eu tenho, principalmente no meu caso, né, que eu sou profissional da TOTUS, o RP é um celeiro de dados muito grande, né? Às vezes, pouco utilizado. Mas para qualquer RP que você tenha hoje na sua empresa, você tem um conjunto de informação, um conjunto de dados extremamente grande, né, e organizado para que você possa escolher esses dados. Então, vamos desenhar para aquele objetivo. O que eu preciso? Eu preciso saber o meu ticket médio, eu preciso saber as minhas vendas dos últimos anos, eu preciso uma análise de mercado dos meus concorrentes naquele segmento, eu preciso avaliar uma tendência de crescimento ou de decréscimo do PIB, dados internos e externos que me ajudem nesse tipo de situação. Eu preciso debruçar sobre esses dados e usar todo o ferramental que exista para isso. A partir daí, eu preciso começar a implementar algumas execuções, né? Eu já tenho um objetivo, eu já construí uma base de conhecimento, uma base de dados, e a partir daí eu vou definir passos que eu vou realizar, né? Quais são esses passos? Eu posso ter uma nova definição de distribuidores, eu posso ter uma análise mais focada na compra e distribuição de produtos, eu posso ter um processo diminuindo ou alterando meus níveis de SKU. O que nós vamos fazer? O que nós vamos executar para que eu consiga, ir controlando e monitorando esses dados, entender se eu estou no caminho certo ou não para aquele objetivo, para aquele projeto que eu estou avaliando, para aquele projeto que eu estou trabalhando naquele momento. Se é um projeto menor, é um projeto que você consegue rapidamente, com uma equipe multidisciplinar, com pessoas engajadas, ter e demonstrar. Foram esses os ganhos, foram essas as lições aprendidas, foram esses os erros cometidos, agora estamos prontos para ir. Ir para um outro grupo de produtos, ir para a empresa inteira, ir para um outro segmento, estratégia de vocês. Cada empresa tem a sua característica. Eu posso trabalhar numa filial que hoje ele tem uma quantidade menor de produtos, com uma equipe menor, e a partir daí traduzir isso para uma empresa, para outra empresa do grupo maior. Mas é importante, no meu caso, eu entendo que tratar o S&OP com todas as métricas, métodos e controles de uma gestão de projetos, mas focando em projetos menores, tenha a visão do portfólio como um todo, entenda onde nós vamos chegar, né? Traga a presidência junto com a gente, traga a diretoria, mas coloque em passos, né? Vamos fazer isso de tal forma que isso possa ser aceito de uma forma mais simples em todo o nosso processo. Enquanto projeto... Renato, Oi, André, desculpa, eu não estava te vendo. Deixa eu até aproveitar ali do slide ali anterior, né? Quando tu fala do processo de S&OP e quando tu fala dos indicadores de desempenho, né? O que mais comumente as empresas usam de passos mesmo desse processo, né? E aí eu coloco até a questão de previsão de vendas, né? Ou seja, como é que as empresas têm feito essa previsão de vendas, porque no final do dia é isso que vai também puxar todos os próximos passos, né? E quais são os indicadores mais comuns para medir, né, um bom processo de S&OP? Eu acho que nós podemos dividir os indicadores em algumas etapas. A primeira seria a situação em que eu controlo o quanto eu sou assertivo naquilo que eu previ, né? Entender que eu tenho um planejamento, vamos supor que esse planejamento ele me dá uma régua em que eu tenho uma base estável, zero de variação, e conforme eu vou fazendo o acompanhamento da assertividade deste planejamento, eu posso subir ou diminuir esta régua de assertividade
e com isso, alguns indicadores, como já me fugiu o nome, daqui a pouco eu passo para você, que ele indica, primeiro, nós somos assertivos, né? Eu consigo acertar na minha previsão? Depois disso, um outro grupo de indicadores são os riscos inerentes ao processo. Eu tenho um planejamento, eu estou acompanhando esse planejamento. Quais são os riscos que fazem com que o meu planejamento ele possa ser ajustado ou alterado nesse processo? Né? Que riscos mercadológicos, riscos de fornecimento, riscos comerciais, quais são estes riscos? Como é que eu vou mensurar e controlar essas situações de risco que possam acontecer? Né? Então, existem já didaticamente alguns indicadores, esses indicadores sendo usados no momento certo e em algumas posições. Para aquela empresa que ainda não está madura ou que não tem um projeto de S&OP, e aqui, pessoal, todas as empresas têm planejamento de vendas. Então, S&OP não é só o planejamento de vendas, toda empresa tem o planejamento de vendas, né? Hoje, só no planejamento de vendas, se eu usar cálculos estatísticos, como numa planilha, sejam médias ponderadas, tendências, eu já consigo sair para um bom trabalho, para depois ir para algumas métricas e algumas formulações que vão me garantir e ter essa visão mais clara desses indicadores, sejam indicadores de assertividade, indicadores de riscos inerentes ao processo, de riscos quanto à execução e quanto isso, esses indicadores, seja um indicador como o OIE, como eu comentei, indicadores de performance, que vão traduzir se aquilo que eu planejei está sendo executado e como isso entra de follow-up ou de feedback para todos esses indicadores. Então, hoje o mercado está bastante recheado desses indicadores. Os softwares especializados já trazem uma série de métricas em cima disso que pode ajudar muito vocês nesse ponto. Tá ok? Legal, obrigado, Renato. Tá? Então, bem, quando nós falamos de um projeto, e para mim é muito claro, projeto é algo que tem um tempo definido para nascer e para morrer. Né? Não existe aquele projeto ad eterno. O que pode acontecer em bons projetos é que aquele projeto possa... Opa, só um minutinho. Um bom projeto, ele pode virar um processo conhecido na organização. Né? E nesse ponto em que o projeto vira processo, nós temos todo um controle em que aquele projeto vai poder virar ou começar a virar algo que esteja mais de acordo com a cultura da empresa. Por que esta posição? Eu fiz um projeto, defini, terminei o projeto. Se não ao final desse projeto eu construí procedimentos, normas, processos, se eu capacitei as pessoas para que elas pudessem entender e saber o que é aquilo, eu dei um primeiro passo para que aquilo se torne rotineiro, que aquilo aconteça de uma forma, nesse caso ainda, não natural, mas planejada. Reuniões semanais, controles de indicadores, para que eu consiga ter processos definidos dentro do meu dia a dia, dentro daquela equipe que eu estou comentando. Deixa eu só ver se eu... Ok, perfeito, aqui melhorou um pouquinho para mim.
A partir do momento que eu tenho a documentação, a informação definida na empresa, as rotinas estão definidas e elas podem ser capacitadas, eu posso treinar as pessoas, eu consigo ter padrões nos meus processos, e se eu tenho padrões, eu tenho controle daquilo que eu estou fazendo, né? Então, implantei, defini os processos, vou capacitar a rotina destas pessoas, né, por instruções de trabalho, por procedimentos, por normas, por softwares, por robôs, para que eu possa ter claramente uma rotina na qual essa rotina me gere métricas. Se eu tenho rotina semanal, diárias, semanais, quinzenais e mensais, como o André comentou, Renato, eu tenho vendas, eu tenho produção, eu tenho movimentações de estoque, eu estou gerando uma massa de dados muito forte e eu quero que, de uma forma rotineira, eu avalie um gráfico de performance, um gráfico de ruptura, uma análise de inventário, para que nesta análise eu consiga entender o que eu tenho como planejado e, através dessas métricas, o que está em desacordo com aquilo que eu planejei. Eu vou ter números, eu vou ter resultados e feedbacks claros e planejados, rotineiros, para que eu possa identificar ou um possível problema, uma não conformidade, um gap, né, uma anomalia no processo, como também verificar melhorias, verificar situações em que o processo como um todo ele começa a ir para uma curva de aprendizagem, uma curva de maturidade, ele aos poucos comece a se autoalimentar e virar e ter melhorias contínuas em cima disso. E tudo isso através de capacitação, conhecimento, engajamento das pessoas envolvidas, né? Em todas estas etapas, todos esses momentos, nós temos ferramentas e softwares de apoio, mas em todos esses momentos, o papel principal são das pessoas que estão envolvidas, no nosso caso, naquele processo de acompanhamento, de gestão do nosso S&OP de forma integrada em todo o processo. Esse processo, né, ele vai evoluir ou deve ou deveria evoluir para uma cultura organizacional. Toda empresa já tem a sua cultura organizacional muito bem definida, né? Se nós estamos implementando um novo processo, seja um processo na gestão de demandas ou um processo na área de qualidade, são mudanças ou evoluções culturais da organização. E a partir do momento que o projeto, que já virou procedimentos normais e rotineiros na empresa, fiquem numa situação de continuidade, onde, principalmente, os líderes, através de exemplos, mostrem esse comprometimento de todo o processo, mostrem que falar de um mercado, falar de uma demanda, falar de uma análise do que a nossa empresa vai produzir, é algo normal no nosso dia a dia. É uma conversa de café, uma conversa de corredor, que isso faça parte do nosso dia a dia. Ter propósitos claros, a empresa entender como um todo, desde o colaborador, na hierarquia talvez mais baixa até a mais alta, entender que uma empresa organizada, que ela vê de maneira clara, consistente, todos os processos, ela tem uma estratégia melhor de mercado. E se ela tem uma estratégia melhor de mercado, ela tem todos os ganhos, como nós vimos, como melhor gestão financeira, melhor margem, melhor ambiente fabril, todo o processo para garantir que a nossa empresa esteja com a cultura de planejamento e um planejamento integrado de todas as vendas. Novamente, e até porque
eu gosto muito desse ponto, o contínuo aprendizado, a fomentação de perguntas, de desafios, trazer essas pessoas que já são comprometidas, que entendem o propósito da empresa, para elas trazerem feedback, para elas trazerem ideias. Existem várias técnicas para vocês trazerem isso e formarem um ciclo virtuoso em que a cultura da empresa, que já existia, possa agora estar acrescentando um processo de planejamento integrado, analisando o meu mercado, o meu cliente, os meus produtos, o meu processo produtivo da melhor forma possível. E todo esse processo, ele tende a evoluir cada vez mais. Nós vivemos numa sociedade digital, nós vivemos em grupos de pessoas que querem produtos específicos, que querem ações das nossas empresas, e esse mercado, essa sociedade digital, ela impacta diretamente na nossa empresa, nas nossas vendas, nos nossos consumos, de como nós entregamos aquele produto, de como nós nos planejamos. As tecnologias integradoras, como B2B, BI, Machine Learning, inteligência artificial, realidades virtuais ou realidades aumentadas, todas as tecnologias integradoras vão garantir que cada vez mais os dados, os registros que são fundamentais para a empresa poder se planejar, possam vir de forma mais rápida, mais orgânica em todo o processo. Hoje, cada vez mais, eu consigo saber o que a sociedade fala da nossa empresa ou do nosso produto. Eu tenho tecnologias de integração e de robôs que podem captar números no mercado e trazer isso para a gente. Para quê? Para que eu consiga ter mais dados, dados corretos, dados pertinentes, para que eu use a inteligência humana, treinando uma inteligência artificial, para que os processos mais rotineiros, que aquele acompanhamento, que aquele análise de desvio, que aquele processo mais operacional esteja muito bem controlado de forma muito rápida e que, inicialmente, nesse primeiro momento, a criatividade, a disruptura fique para estas pessoas que agora têm mais tempo, que têm mais conhecimento, que estão mais prontas para esse tipo de coisa. Então, eu acho que o futuro do S&OP, ele tende a cada vez mais fazer uma integração, tanto vertical como horizontal, em toda a organização e a cadeia produtiva como um todo, levando essas tecnologias para que cada vez mais o ser humano consiga exercitar de forma integrada insights, né? Mudanças de processo. Tá ok? Pessoal, tudo bem? André, alguma colocação? Tudo certo, Renato. Só um ponto que está me preocupando um pouquinho é que a gente tem aí mais uns 10, 15 minutos de disposição, até para a gente poder abrir para o time, né? O pessoal também te perguntar. Se puder, nessa segunda parte também dar uma aceleradinha, acho que é bacana. Não, excelente. Eu já estava olhando o tempo aqui. Essa parte do RP, eu vou ser mais rápido, porque é mais comum. É mais fácil você entender hoje uma empresa que tem um RP, que tem um bom planejamento de demandas, mas não tem um S&OP, por isso a gente acabou ficando um pouco mais nesse processo. Quando nós pensamos no ERP, nós pensamos numa série de ganhos. Ninguém coloca um ERP porque quer colocar um ERP. Eu quero colocar um ERP porque eu quero reduzir os meus estoques, porque eu quero melhorar os meus custos, porque eu quero garantir que a percepção de valor do meu cliente seja o máximo possível para a minha empresa. Só que trazer o ERP com o S&OP integrado, eu aumento
muito essa capacidade, eu aumento muito esta possibilidade. Então, quando nós falamos, por exemplo, no melhor atendimento do cliente, se eu tenho um S&OP que entende o mercado, entende a percepção do que o cliente compra, e eu consigo comprar a matéria-prima certa, produzir e deixar um produto pronto, ou na minha expedição, ou na gôndola do meu distribuidor, eu sou muito mais eficiente. Eu garanto que o meu cliente tenha o produto certo no momento certo, mas que eu garanta a melhor performance em todo o meu processo na área de custos. Na área de materiais, os ganhos também são muito significativos. Ter uma boa visibilidade de demanda e demandas do seu pedido de vendas, da sua previsão de vendas, do seu plano mestre de produção, do seu mercado, do seu contrato de fornecimento, de tendências mercadológicas, entender essa demanda e ter essa visualização de demanda para o ERP é muito importante, porque a base para um bom MRP é uma análise de demanda muito eficiente. É a partir de um S&OP ou de um bom planejamento comercial que eu vou conseguir fazer um bom planejamento da demanda de matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados. Se eu tenho uma boa análise de demandas e uma boa previsibilidade, talvez, por estratégia, dependendo do seu mercado, eu consiga ter uma redução de estoque e uma melhor previsibilidade de compras. Por que talvez? Porque talvez você possa usar esses ganhos para manter os seus estoques e produzir mais, né? Vender mais, colocar mais, né? De tirar a ruptura do mercado. Eu posso, tendo uma previsão de compras melhor, eu ajudo o meu fornecedor, eu ajudo a cadeia produtiva como um todo. Então, quando nós pensamos que o ERP ele fala com o pessoal de logística interna nos estoques e nas movimentações, na área de compras, na área financeira, na área produtiva, ter estes ganhos baseados num planejamento, isso é muito mais significativo em todas as situações. Cada vez mais percebe-se, né, seja por uma série de tendências, que as empresas elas se multiplicam, né? Eu tenho uma empresa que tem vários estoques dentro do país e eu tenho que organizá-los. Eu tenho uma empresa especializada numa determinada parte do processo produtivo e outra empresa especializada em outro processo produtivo. Isso é uma característica de mercado que está vindo muito forte. Já era comum por algumas outras necessidades, muito da necessidade, às vezes, tributária e fiscal, mas hoje, até por uma característica de estarmos num país de tamanho continental, de termos a possibilidade de mercados consumidores em todas as áreas, de poder criar novas empresas ou criar distribuidores, gerir isso ficou um pouco mais complicado. Gerir dentro de casa, gerir a minha planta fabril é uma coisa. Gerir 2, 3 plantas fabris, gerir múltiplos estoques, garantir que isso se coordene da melhor forma, é uma realidade de muitas empresas, não sei se de todas as empresas que estão vendo, mas de muitas empresas isso é uma realidade, aonde, primeiro, o ERP traz uma centralização de dados muito forte. Eu garanto que esses dados estejam com a gente. Eu consigo uma boa coordenação entre essas múltiplas plantas para saber quais são os estoques locais, o que eu tenho no estoque A, no estoque B, quais são as minhas demandas, e a partir desses dados, entender como eu faço essa logística interna, compartilhando esses estoques e garantindo que esses produtos estejam sob controle. Então, garantindo que eu possa ter uma área de distribuição no centro do país ou no Nordeste, eu tenho que entender claramente qual é o meu mercado consumidor, o quanto ele consome em períodos que vale a pena eu movimentar aqueles materiais, para que eu possa ter uma gestão de estoque descentralizada muito forte. Então, planejar de forma clara essas multiplantas, essas múltiplas unidades. Controlar e acompanhar isso de forma
correta para garantir a percepção de qualidade é fundamental em todo o processo de uma organização que cada vez mais se torna comum, que é a organização multiplantas. O ERP, junto com a S&OP, ele vai trazer ganhos bastante interessantes também na parte de recursos, máquinas, pessoas e equipamentos. Poxa, Renato, como é que o meu planejamento de demandas ou meu planejamento de vendas vai melhorar os meus recursos? Ora, a partir do momento que eu sei o que eu tenho que produzir de forma clara e planejada, eu consigo otimizar o meu planejamento de produção. Seja usando um CRP, seja usando um APS, eu consigo entender claramente o que eu preciso produzir e otimizar da melhor forma os meus recursos. Se eu otimizo os meus recursos, se eu tenho esse conhecimento do que eu vou produzir, como eu vou produzir, eu consigo reduzir desperdícios de materiais e reduzir desperdícios de tempos de movimentação. Eu consigo ter o produto certo, na hora certa, na quantidade certa. E aí eu consigo prevenir o que vai acontecer, né? Prevenir uma manutenção, prevenir uma falta de estoque, prevenir uma ruptura minha cadeia comercial. Eu consigo antecipar o processo. Trouxe duas situações, trouxe a redução de energia, que isso traz naturalmente com todos os ganhos colocados, e a melhoria de capacidade, que são situações que são muito colocadas hoje em dia. Eu tenho que pensar numa empresa verde, eu tenho que pensar numa pegada de carbono menor. Nada melhor que saber exatamente como os meus recursos trabalham e trabalhar da melhor forma esses recursos para que eu possa, de forma integrada, S&OP, ERP, MRP, CRP, APS, MES, esse monte de siglas, fazer planejamentos integrados, olhando toda a corporação. Esse planejamento tem que ser multinível. Eu tenho que olhar a gerência, eu tenho que olhar a diretoria, mas eu também tenho que olhar o meu operador de máquina. Esses planejamentos claros me dão sempre a capacidade de definir cenários. O que acontece se o PIB for alterado? O que acontece se uma matéria-prima for modificada? O que acontece se aquele produto tem uma venda acima daquilo que nós colocamos? Esses cenários vão me permitir que eu maximize e otimize melhor a minha fábrica. Por quê? Porque eu tenho um planejado e um realizado muito bem controlado em todo esse processo. E todas essas tecnologias, todas essas sopinhas de letra, elas vão ser ampliadas em todos os seus segmentos. Cada vez mais, o uso das tecnologias de inteligência artificial vão fazer com que cada vez mais eu consiga ter um apoio nos meus processos operacionais, seja num robô analisando um determinado dado, seja uma estatística de um BI ou de um processo de correção, né? São todas situações em que a inteligência artificial vai se colocando nas métricas, nos processos, que isso tende a evoluir muito daqui para frente, garantindo que a sustentabilidade em todos os níveis. Sustentabilidade da empresa, sustentabilidade dos processos, dos produtos, de toda a organização. O S&OP, ele traz, junto com tecnologias integradoras, a condição para que os desafios desse novo mercado, dessa nova sociedade digital, desse novo futuro, possa ser trabalhado com excelência e de forma a respeitar o nosso cliente, o mercado consumidor, os nossos colaboradores, a estratégia da empresa da melhor forma.